Rita Campagnoli. Muito obrigado, Rita, por atender o nosso convite, e é uma grande honra você ter aceito essa nossa entrevista de hoje. Eu que agradeço o convite. Aqui, o programa Academia Nossa Casa Planeta, ele tem a visão interdisciplinar e tem a proposta de trazer a conversa do mundo da academia, das corporações, das organizações sociais, que para nessa conversa sejam conhecidos os propósitos, as ações que cada setor tem feito. O programa Academia Nossa Casa Planeta tem a grata satisfação de receber Rita Campagnoli. Muito obrigado, Rita, por atender o nosso convite, e é uma grande honra você ter aceito essa nossa entrevista de hoje. Eu que agradeço o convite. Aqui, o programa Academia Nossa Casa Planeta, ele tem a visão interdisciplinar e tem a proposta de trazer a conversa do mundo da academia, das corporações, das organizações sociais, que para nessa conversa sejam conhecidos os propósitos, as ações que cada setor tem feito. Nessa oportunidade que nós temos a honra de recebê-la, nós vamos fazer uma breve fala das tantas virtudes e qualidades que a Rita Campagnoli tem. Então, nós vamos fazer uma pequena leitura aqui dessa mini-bio. Jornalista de formação, pós-graduação e MBA em Comércio Exterior, da Fundação Getúlio Vargas. Desde 1991, sócia-diretora da Dahau International Empresa Trading. Falei, é certo isso? Dahau? Essa é a pronúncia? Dahau International Empresa Trading. Presidente do Conselho Deliberativo da CSX, Conselho Brasileiro das Empresas Comerciais, Importadoras e Exportadoras. Diretora adjunta do DEREX, da Ciesp-Fiesp. Coordenadora do Conselho do Comércio Exterior da Associação Comercial de São Paulo, conselheira da SP Negócios Comércio Exterior, presidente da CEMM Brasil, Convergência de Mulheres Empresariais da Mercosul Brasil, membro do Conselho Deliberativo da Associação Comercial de São Paulo, do G100 Brasil Country Chair Social Entrepreneurship. Como é que pronuncia isso? Entrepreneurship Wing, conselheira da ACD, embaixadora da OBME. Isso é uma mini-bio de tantas as atividades que são. Mas renovando a nossa alegria de estarmos aqui, mas a gente sempre começa assim, dizendo, Rita Campagnoli, como é que é o começo de tudo? Então, você nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo, sempre. Nasci no bairro da Pompeia. Depois me casei, aí fui para a Zona Sul, no Campo Belo, e continuo até hoje lá. Então é de São Paulo mesmo. Né? São Paulo é um conjunto de nações, né? É verdade. E nesse contexto das nações, você tem uma atuação que começa no jornalismo, que é uma atuação brilhante e não muito comum, né? Nada comum. Então, assim, começa no jornalismo, depois vai para o mundo empresarial, e aí são mais de 30 anos nessa vivência, nessa experiência. Né? Mas então a gente pode começar falando do comércio exterior. Como é que o comércio exterior... Como é que eu me introduzi no comércio? Busca a jornalista, né? Que estava aí. Sim. Então, isso já faz um tempo, e assim, a referência e a amizade, o respeito que você tem em todos os meios que você gravita e frequenta, fazem com que essa vivência aí seja cada vez mais requisitada, né? Em todos os segmentos. Né? Então, a agenda, por isso que eu digo que é uma grata alegria, porque é difícil a agenda, não por falta de vontade, nem de boa vontade, mas que é uma agenda realmente muito ocupada e com muitos méritos. Exato. Então, mas aí a jornalista vai para o mundo corporativo e mundo empresarial internacional. Na verdade, eu fiz o curso de jornalismo porque é uma paixão que eu ainda tenho, mas não consegui desenvolver plenamente. Fiz o curso de jornalismo e depois, por uma questão de momento, meu marido era diretor de uma empresa estrangeira no Brasil e ele resolveu abrir uma empresa comercial exportadora. Mas ele ainda era diretor naquele momento. Então, ele me colocou... Uma incumbência na empresa, e eu não sabia nada, né? Ou seja, eu tinha todo um conhecimento administrativo, por já ter trabalhado antes, mas eu não conhecia o comércio exterior. Então, foi um aprendizado adquirido ali a duras penas, muitas vezes, claro que com a ajuda dele, obviamente,
mas foi um autoconhecimento, né? Ou seja, fui buscando e aprendendo e fazendo, e lá se vão 32 anos, né? E é um segmento que, ao longo desse tempo de experiência, também mudou muito, né? Porque Mudou. no Brasil, principalmente, no mundo Sim, inteiro, mas no sim. Brasil, foram vários momentos. Então, existia um momento que o Brasil era um país fechado para qualquer atividade, depois abriu, depois fecha de novo. Então, um movimento meio quase que pendular, sim, né? E é muito interessante, porque eu procuro, no meu escritório, eu tenho um histórico dessa trajetória, no sentido das exigências que eram feitas, de como se funcionavam as coisas naquele momento. E eu guardei justamente como um museuzinho, né? Um pequeno museu. Quando eu iniciei, as importações eram proibidas, né? Você não podia importar, você só podia exportar, e as importações você precisava pedir uma autorização para o governo. Depois, evidentemente, com a Eracolor, né? Abriram os seus portos e as coisas começaram a ter uma visão diferente de governo, e o negócio passou a existir de fato, né? Aí, mesmo assim, ao longo do tempo, ainda com muitas restrições, eu me lembro muito bem, eu sou da época da Cassex, né? Que nós tínhamos que levar os documentos pessoalmente, datilografados, em cópia, né? com papel carbono. Nada sustentável, né? A sustentabilidade naquela época não estava muito. E o mais interessante é que os fiscais, enfim, eles conferiam a documentação não pelo original, e sim pela cópia, não podia ter rebatido. Eram coisas engraçadas da exigências, época, né? O problema é assim, que as exigências internacionais quase nunca batiam com as nacionais. Não, né? Com certeza. Nós tivemos aí, ao longo desse tempo, um aprendizado muito importante em termos de procedimentos. Continuamos ainda com muita burocracia, infelizmente, mas já muito melhor do que era antes. As exigências agora, elas existem, algumas são, na minha opinião, um pouco além do que deveriam, do necessário, porém dentro de uma realidade internacional, né? Então, o Brasil cresceu muito nesse sentido, eu acompanhei desde então, com o trabalho, né, que nós desenvolvíamos. Eu sei, por outras, por muita vivência, eu também sei que a sua atuação não só participou disso, mas transformou. Sim. Porque a sua atuação em diversos setores aqui trazia os responsáveis por cada segmento desse, mostrava os problemas e quase que exigia uma mudança, né? Em através das entidades das quais eu participo até hoje, nós sempre elaborávamos questionamentos, em princípio, para os órgãos públicos de uma forma muito técnica, né? Daquele que vivencia e sente as dores do dia a dia, né? Então, nós elaborávamos as questões e solicitávamos mudanças, alterações, e muitas delas foram atendidas. Eu fiz parte de diversos programas governamentais, como iniciativa privada, para discussão ou de implantação ou de programas que já estavam em andamento para facilitação e para melhoria. Que para o governo, qual fosse, né? É muito importante, para o Brasil muito importante, claro. E principalmente para aqueles que operam no comércio internacional. Sim, e principalmente porque muitas vezes o governo estabelece, determinadas ações, mas ele não está lá no dia a dia para saber como é que funciona de fato. Não conhece bem a realidade da dificuldade. Exatamente, as dificuldades que aquele empresário, enfim, encontra. Porque o comércio tem, além de ter que vender a qualidade, o preço, o produto, conseguir o comprador, conseguir abrir o mercado, depois um empecilho, às vezes, administrativo, põe tudo a perder. Exatamente. Né? Isso já aconteceu em várias oportunidades, né, que a gente tem conhecimento. E aí todo aquele esforço de uma cadeia inteira de trabalho é perdido, às vezes, por uma exigência ali. Uma exigência, muitas vezes, descabida. Desnecessária. Né? Mas eu posso te dizer que hoje o ambiente é muito favorável, ou seja, eu percebo o interesse dos órgãos de governo em facilitação de comércio, porque nós temos que exportar produtos brasileiros, mas também nós temos que importar, principalmente tecnologia, inovação. E isso faz com que a indústria brasileira cresça também, né?